Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte aí do jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que vai enfrentar aí o Bolívar na altitude, o jogo na Libertadores fora de casa. E também, no finalzinho, vai falar aí sobre contratações no Flamengo e sobre o caso o Gabigol, se foi absolvido ou não. Então, assista até o final e não perca nenhum conteúdo desse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. A gente vai para um rápido intervalo, mas lá no YouTube tem notícias dos times cariocas, inclusive o Fluminense, Botafogo, Flamengo, todo mundo envolvido com a Libertadores. E vamos falar do meu Internacional. Entra em campo na quarta-feira é o Flamengo, que terá uma dura missão pela frente. O rubro-negro vai até o estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros de altitude para enfrentar o Bolívar. E o técnico Tite deve promover mudanças na equipe titular. Nomes como Léo Ortiz e Matias Vinha podem ganhar minutos na partida de quarta. Já Bruno Henrique e Alan devem ser mantidos entre os 11 iniciais. Com 4 pontos conquistados em 2 partidas, o Fla precisa pontuar para depender apenas de si para ser líder do grupo. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. Quem tira sou eu. Tá? Decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele. E ele toma a decisão, é claro. Né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Então o objetivo é melhorar a performance do atleta e recuperá-lo. Na quinta-feira é a vez do Fluminense. Gostaram do cenário? Bonito, né? Acharam legal? Nossa, quantas montanhas. Mas que lugar é esse, João Guilherme? Parece ser um lugar alto, hein? Montanhas demais. Olha lá, ó. As montanhas tocando nas nuvens. Esta é a cidade de La Paz, na Bolívia. Uma cidade que quem já viveu a experiência de ir lá, o avião, quando chega, ele não desce. Ele nivela e entra na pista para você ter a noção da altura. O aeroporto aí fica a 4.100 metros. Aí você chega no aeroporto lá em cima e desce. E aí vem para a cidade de La Paz, que está a 3.600 metros acima do nível do mar. E eu lhes apresento agora o estádio Hernando Siles. Eu vou até sair aqui, ó. Olha aqui. Esse é o estádio, olha lá. Estádio Hernando Siles, um dos palcos mais tradicionais do futebol da América do Sul. A seleção da Bolívia sempre joga aí. Neste estádio, a seleção brasileira sofreu a sua primeira derrota para uma eliminatória de Copa do Mundo em 1993. O Brasil foi derrotado pela seleção da Bolívia. Repito, foi a primeira derrota da história da seleção brasileira em uma eliminatória para a Copa do Mundo. E os times brasileiros geralmente sofrem bastante aí. E neste estádio Hernando Siles, nós vamos ter, na próxima quarta-feira, um jogo decisivo pelo Grupo E da Conmebol Libertadores, que eu vou narrar no Paramount Plus, ao lado do PVC. Estarão jogando Bolívar e Flamengo. O Bolívar, que, aliás, se beneficia da altitude, mas que tem uma boa equipe, é um bom time. O Bolívar lidera o grupo com 6 pontos, o Flamengo tem 4, Milionários 1 e Palestino 0. Ou seja, é um jogo realmente que tem um caráter de decisão muito importante, porque quem vencer esse jogo dá um passo gigantesco para ser um dos 2 classificados para as oitavas de final. E um detalhe, se o Bolívar vencer, ele praticamente assegura essa vaga. Mas aí é que entra a história e o peso da altitude. Pegando apenas o Bolívar, que é o adversário do Flamengo, como referência, até hoje na história, preste atenção nessa informação, aconteceram 17 jogos entre times brasileiros e o Bolívar em La Paz. 17. Vocês sabem quantas vezes os times brasileiros conseguiram vencer o Bolívar em La Paz, nesse estádio Hernando Siles?
3 vezes. O Grêmio em 1983, o Palmeiras em 2020 e o Internacional na Libertadores do ano passado. Foram apenas 3 vitórias de times brasileiros. O Bolívar, nesses 17 confrontos, venceu 10 partidas e 4 empates. Para você ter a noção da dificuldade que é jogar lá, grandes times já foram lá e apenas 3 conseguiram vencer. Isso dá a medida do desafio que o Flamengo terá na próxima quarta-feira em La Paz. Flamengo, se conseguir empatar o jogo lá, nação rubro-negra pode sair comemorando, porque será uma grande vitória. É um jogo que exige muita estratégia, inteligência para conseguir um resultado positivo. E como eu já disse, para agravar a situação, o Bolívar tem uma boa equipe. Então, a dificuldade está colocada. Por essas e por outras, que eu costumo dizer que a Libertadores ela é diferente de todas as outras competições. A Champions League é a maior competição de clubes do mundo, é fantástica, é glamurosa, tem as maiores equipes do planeta, milhões e milhões de euros, estádios lindos, modernos, mas a Champions League não tem isso aqui, ó. Dá uma olhada. O estádio, ele fica praticamente na direção do topo da montanha. É um negócio assustador. E quem já viveu essa experiência de altitude muito elevada sabe o quanto é desesperador. Eu já estive em Quito, a 2.850 metros, que é bem mais baixo que La Paz, e olha, influencia. Então você pode ter certeza que não tem nada de frescura, de lado psicológico, é uma questão fisiológica, influencia mesmo. E os números comprovam. Vencer aí dentro é muito difícil. E essa é a missão que o Flamengo terá na próxima quarta-feira. Repito, hein? Estarei narrando esse jogo com o PVC no Paramount Plus, Bolívar e Flamengo, quarta-feira, 21h30. Se prepare! Emoções à vista! A Libertadores é isso aí. Ela é traiçoeira. Ela é diferente. Cuidado com ela! Muito obrigado, galera. Tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gabigol. Contei para vocês na tarde dessa segunda-feira que o Flamengo desconfia que o julgamento do efeito suspensivo do Gabigol possa acontecer apenas no fim do mês de maio. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Gabigol, o Júnior Pedroso, seu empresário. E o Júnior disse que existe uma expectativa, ainda que não seja das maiores, de que esse julgamento aconteça na próxima semana. Mas a verdade é que ninguém tem convicção de quando é que a Corte Arbitral do Esporte vai se debruçar sobre o tema para julgar o efeito suspensivo do atacante. Já a CBF anunciou as datas e locais dos jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. Partidas de ida começam na terça-feira da semana que vem. São jogos na terça, na quarta e na quinta-feira. Falar agora sobre o Flamengo com uma oportunidade de realizar um velho sonho. Falo de Gonzalo Montiel, lateral direito, argentino, 27 anos de idade. Ele pertence ao Sevilha e está emprestado ao Nottingham Forest. O time inglês já decidiu que não vai contratá-lo. O empréstimo termina em junho e ele será devolvido para o Sevilha. Sevilha também não tem a intenção de utilizar o jogador para a temporada 2024-2025. Ou seja, vai caber ao Flamengo decidir se topa ou não fazer negócio agora. A coisa deve ser facilitada. O Sevilha topa emprestá-lo, desde que exista uma compensação financeira e o clube que contratar por empréstimo assumindo 100% dos salários, ou então, em definitivo, que seria o melhor dos mundos para os espanhóis. Hoje o salário do Montiel gira na casa dos R$800 mil por mês e ele precisa voltar a jogar com urgência para que ele não perca espaço na seleção argentina, até de olho na Copa América e nas eliminatórias para o Mundial. Com a camisa do Nottingham Forest, o Montiel vem sendo pouco utilizado. No último mês foram apenas 3 minutos em campo num único jogo. Só para completar em relação ao Montiel, jogador que já foi analisado, pretendido pelo Flamengo em pelo menos 3 janelas recentes de transferências. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar para vocês o que está rolando entre Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, e Cacau Cota, diretor de relações externas. Eles brigaram e o Marcos Braz, com o consentimento do presidente, o Rodolfo Landim, proibiu que o Cacau Cota participe das viagens do Flamengo, nas quais o Braz faz parte. Então o Cacau Cota só vai participar de viagens do Fla quando o Marcos Braz não puder viajar.
Ninguém sabe ao certo o motivo da treta, mas é uma treta feia em ano eleitoral no Flamengo e mais do que isso, no ano em que o Cacau Cota deve se candidatar, deve se lançar vereador. Será que o Marcos Braz acha que só ele pode viver a vida política associada ao trabalho no Flamengo? Enfim, use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. O último registro do Fla, Varela, lateral direito, nem deve viajar para a partida contra o Bolívar. Ele tem acusado muito desgaste físico. Então, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre o jogo tão importante da Libertadores aí entre Bolívar e Flamengo, né? O jogo é fora de casa, na altitude, com 3.600 metros de altitude aí. Vai ser um jogo bastante complicado aí, como os comentaristas falaram aí, né? Poucos times brasileiros venceram lá, né? Então é uma estratégia aí do time boliviano sempre vencer os jogos lá por causa desse desgaste que tem, nessa dificuldade, a bola é mais rápida, tudo é complicado lá, né? Então o Flamengo precisa vencer esse jogo é muito importante para o Flamengo brigar pela primeira posição, que é algo de grande importância, visto que o Flamengo não vencer, pode cair o risco de ficar no segundo colocado e enfrentar potes difíceis, né? Como River Plate, Palmeiras, Galo, são times que o Flamengo pode vencer, mas logo na primeira rodada assim é bem complicado, é bom evitar esses times assim por causa dos desgastes e entre outros assuntos, né? Então é muito complicado esses jogos aí para o Flamengo. E a situação aí, né, de Montiel, o Flamengo tá sondando aí. O jogador ele vai ficar fora de contrato aí, né, com o Sevilha, né, que estava emprestado para o Lost Forest, mas o Lost Forest não quer, né, então ele vai voltar para o Sevilha. O Sevilha não tem plano de contar com o jogador. Com isso, ele vai ficar aí à venda ou a empréstimo. É uma ótima oportunidade para o Flamengo, visto que o Flamengo já tentou a contratação desse jogador por 3 vezes nas 3 janelas aí. E agora tem a chance de ouro aí de contratar esse jogador, muito mais facilitado aí pelo Sevilha, visto que o Sevilha não quer esse jogador na sua folha salarial ali. Então, com isso o Flamengo pode fazer um investimento aí, uma proposta e ser aceita, né? E o jogador vir jogar no Flamengo, visto que ele também visa jogar pela Argentina, então ele não quer ficar sem jogar durante esse período, então pode ser até facilitado ele vir para o Flamengo. O Flamengo tem um projeto bom, está disputando vários títulos e isso conta muito para ele ser convocado. E também no caso Matheus Pereira, o Flamengo continua aí, né, a sondagem e a proposta pode chegar a qualquer momento ao jogador que pode interessar, né? O Flamengo, o Cruzeiro não tem um aporte tão alto para oferecer, que está em torno de 10 milhões de euros, né, que o time de Matheus Pereira quer, e talvez, né, ele pode vir jogar no Flamengo. O Flamengo já sondou e pode vir a proposta aí, um valor equivalente, e os árabes aceitem, né? E aí, o que achou? Comente pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.